paz. Eu quero dedicar o vídeo desta semana à minha tia Bel, que é uma mulher que me ensinou a ser guerreira. A história de vida da tia Bel é bastante interessante porque ela tinha um problema no coração e ela precisou colocar uma válvula. O médico só havia dado 10 anos de vida para ela. Na sua fé, foi concedido por Deus mais 8 anos de vida à minha tia Maria Isabel. Mas, infelizmente, ela foi acometida pela enfermidade Covid e hoje ela se encontra nos braços do nosso Pai Celestial. E é por isso que eu dedico um vídeo que fala sobre mulheres tão extraordinárias da Bíblia, a minha tia Abel, porque ela também foi uma mulher extraordinária, uma mulher de fé, uma serva do nosso Senhor Jesus Cristo e um milagre presente nos nossos dias, porque esses dias ela viveu de forma sempre alegre, feliz e também na presença do nosso Deus. Tenho certeza que os céus estão em festas pela chegada da minha tia Maria Isabel. E o desejo meu é que Deus venha confortar o coração da nossa família devido à saudade que ela vai deixar. Confortar o coração do seu filho Luan, seus irmãos, dos meus primos, e que possamos ter a certeza, como a minha tia teve, de que quando nós fecharmos nossos olhos aqui nesta terra e abrirmos no plano espiritual, nós possamos também contemplar o nosso Deus e também estarmos na presença dele. Um beijinho, fica com Jesus. Aprendendo com Sara. Sara significa princesa e ela foi a matriarca do povo judeu. Mas ao saber que ela recebeu uma grande dádiva do Senhor, ela riu, não o riso da alegria, mas ela riu o riso da dúvida. Em Gênesis 18, de 13 a 14, temos o seguinte relato. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Muitas vezes nós nos comportamos como Sara. Duvidamos do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer diante das nossas dificuldades. Mas vamos aprender com os erros de Sara. Vamos aprender a confiar em Deus, apesar das dificuldades, das situações que nos parecem impossíveis. Porque para Deus não há impossível, não há coisa demasiadamente impossível ou difícil para Deus. Mas depois Sara, ela confiou no Senhor e ela realmente recebeu a sua dádiva, que foi o seu filho Isaque, que fica riso, e ela pôde então rir, o riso da alegria. Então aprendemos com Sara que não devemos duvidar das promessas de Deus, mas confiar e esperar. Aprendendo com Raabe. Raabe significa grande, abundante ou amplo. E Raabe ela era uma prostituta de Jericó. Mas ela fez um ato muito grande ao tomar a decisão certa, que foi de acolher em paz os agentes secretos, vamos assim dizer, israelitas em sua casa. E esse ato que ela fez mudou totalmente a sua vida. Vejamos o que diz lá em Josué 6,17 sobre Raabe. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver.
somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Diante de situações complicadas na nossa vida, nós sempre devemos orar e buscar em Deus a decisão certa que nós devemos tomar para que as consequências das atitudes possam ser consequências favoráveis, consequências positivas, assim como foi para a vida de Raabe, porque Raabe, apesar de ser uma prostituta, ela foi honrada. Raabe aparece na genealogia do homem que não é apenas um homem, mas também o nosso Salvador, Jesus Cristo, que mudou a história da humanidade. E Raabe também aparece lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Apenas duas mulheres aparecem na galeria da fé, que é Raabe e Sara. Então, o que podemos aprender com Raabe? Deixar o passado para trás e andar em novidades de vida é a melhor decisão que nós podemos tomar. Aprendendo com Jael. Jael significa cabra selvagem, ou mesmo no nome Deus, o feminino. E ela, diante de uma situação difícil, não hesitou em fazer a coisa certa e com coragem enfrentou e derrotou o inimigo do povo de Israel. Vamos ver um pouquinho da sua história em Juízes 5, 24 e 26. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A estaca estendeu a mão e ao maço os trabalhadores à direita, e deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. O povo de Israel já sofria há 20 anos a opressão do rei de Canaã, e Cícera era o seu comandante do seu exército. E quando Jael teve a oportunidade de derrotar o inimigo do povo de Israel, ela não hesitou e ela fez a coisa certa. Então, isso nos ensina que diante de situações complicadas e difíceis, nós não devemos hesitar, mas ter coragem para tomar as decisões certas na nossa vida. Então, aprendemos com Jael que ter coragem para fazer a coisa certa é fazer a coisa certa. Aprendendo com Ruth. Ruth significa amiga ou companheira. E o significado do seu nome tem tudo a ver com Ruth. Porque Ruth, diante de uma situação de tristeza, em que tanto ela se encontrava por ter perdido seu marido, quanto a sua sogra e seus filhos, ela não abandonou a sua sogra Noemi. Lá em Ruth 1, de 14 até o 16, nós temos o seguinte relato sobre a atitude de Ruth. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth foi uma verdadeira companheira e amiga de sua sogra Noemi, porque ela não a abandonou no momento em que ela mais precisava do seu apoio e da sua companhia. E com essa atitude, Ruth foi honrada, porque Ruth foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, o filho de Ruth foi o avô do rei Davi. É uma frase interessante de um filme que eu vi, chamado Prova de Fogo, em que o protagonista, que é um bombeiro, falou o seguinte, que em tempos de incêndio, nunca devemos abandonar o nosso parceiro. E diante dos incêndios que a vida nos proporciona, nós nunca devemos abandonar a nossa família e nem aquelas pessoas que nos cercam ou os nossos amigos. Então, aprendemos com Ruth
nunca abandonar os amigos em tempo de crise. Aprendendo com Ana. Ana significa graciosa ou cheia de graça. E ao perseverar em sua oração, derramando-se diante do Senhor, Ana é agraciada por Deus e sua oração é atendida. Vamos ver esse relato lá em 1 Samuel 1, 15 e 17. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana, então, ao se derramar diante do Senhor, ela é agraciada por ele. E Deus ouve a sua oração, foi uma oração de fé. E ela concebe e teve um filho. Ele chamou o nome de Samuel, que foi um grande juiz e profeta de Israel. E nós aprendemos com Ana que, diante das dificuldades que muitas vezes nós temos, dos problemas que nos parecem grandes demais, nós devemos sempre perseverar em oração e buscar a resposta em Deus. Então, aprendemos com Ana a perseverar em oração com fé. Aprendendo com Abigail. Abigail significa alegria de meu pai. E diante de uma situação bastante embaraçosa, provocada por seu marido Nabal, Abigail soube agir com sabedoria e apaziguar a raiva de Davi, conforme vemos lá em 1 Samuel 25, de 32 até 33. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e benditas sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Depois dela saber agir com sabedoria diante dessa situação provocada pelo seu marido, Abigail ainda foi honrada, porque o seu marido morreu alguns dias depois. E ela acabou se casando com o rei Davi. Então, diante de situações embaraçosas, nós sempre devemos buscar a sabedoria que vem do alto, para que assim possamos tomar as decisões certas diante das complicações que muitas vezes a vida nos apresenta. Então, aprendemos com Abigail a agir com sabedoria diante das situações difíceis ou complicadas da vida. Aprendendo com Radassa. Radassa significa murta ou mirto. E murta era uma planta usada pelos israelitas para cobrir as suas cabanas durante a festa dos tabernáculos. Então, murta também dá uma ideia de proteção. O nome persa de Radassa é Esther, que significa estrela. Então, nós estamos falando da famosa Rainha Esther. A atitude da Rainha Esther, diante do plano maléfico de destruição do seu povo judeu, foi de total dependência de Deus, mesmo que culminasse em sua morte. Vamos ver o que diz lá em Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esther estava abrindo a mão de sua própria vida para proteger o povo judeu. E isso nos mostra algo muito interessante, que quando nós estamos em situações que nos parecem de vida ou de morte, a nossa atitude deve ser sempre de dependência de Deus. E que o jejum e a oração
é a melhor solução para nós enfrentarmos esses problemas que nos parecem tão difíceis e tão grandes. Então, nós aprendemos aí com Radassa, que é a rainha Esther, depender de Deus em jejum e oração é a melhor solução para os problemas. Concluindo nosso estudo, aprendemos com essas mulheres que, para Deus, não há nada difícil ou impossível que Ele não possa fazer, pois agindo Deus, quem impedirá? Não importa o nosso passado, pois em Cristo somos novas criaturas. Tudo se fez novo em nossas vidas. Deus nos dá coragem para vencermos os desafios da vida, pois Ele é quem nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em tempos de dificuldades, nunca abandonamos os amigos, pois o amigo ama em todo momento, mas nas adversidades é um irmão. Confiar em Deus é entender que Ele ouve as nossas necessidades, pois fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova do que não se vê. Agir com sabedoria é um dom de Deus, por isso, se alguém tem falta da sabedoria que vem do alto, peça a Deus, pois ela é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia, dá bons frutos, é imparcial e sincera. Oração e jejum são armas espirituais que Deus nos concede para combater os nossos inimigos. E quando dependemos de Deus, somos fortalecidos na força do seu poder. Pois nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades, principados e hostes espirituais deste mundo tenebroso, que habitam nas regiões celestiais. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com mais um estudo bíblico.